Eu quero ter 10 filhos e isso é considerado ruim. Eu aposto que vai ter um monte de gente me criticando aqui e pelos mais diversos motivos, né? Tentei gravar esse vídeo colocando nesse tripé aqui, ó. Só que fica o peso aí fica caindo porque tá em cima do travesseiro. Aí eu peguei um tripézinho que tem aqui. Bom, o tema é esse. Eu quero ter 10 filhos, né? Lógico, não agora. E quando eu falo isso, todo mundo se assusta. Eu já comentei até no vídeo do Telinho. Vocês devem conhecer, talvez, sobre isso. Aí o pessoal comentando, perguntando. Até uma mulher comentou lá. A pergunta é: você tem condições de sustentar 10 filhos, né? E a minha pergunta, a minha resposta foi muito simples, né? Hoje em dia, com o dinheiro que eu ganho, eu tenho condição de sustentar um filho, dois no máximo. Logicamente que eu não sou burro, né? De querer ter 10 filhos agora. Só que assim, eu sei que eu pareço novo, né? Mas fica ruim de ficar segurando esse negócio na altura do. Mas pois é, eu sei que eu pareço novo, só que eu tenho 22 anos, né? E eu ganho já em média aí entre 5 mil a 10 mil. Fica variando, né? Porque eu não tenho carteira assinada, não é um salário fixo. E E pra mim tá tudo bem, entendeu? Eu sei que daqui a uns anos, tenho 22 anos e eu vou fazer 23, e eu sei que até meus 30 anos eu já vou estar multimilionário, entendeu? Eu tenho, para não falar que eu não tenho 100% de certeza, eu tenho 99% de certeza. Aí o pessoal pode vir aqui e é isso. Quando as pessoas falam: "Ah, tu vai ter condições de sustentar 10 filhos?" Sim, eu vou ter, entendeu? Na verdade, eu só vou ter 10 se eu tiver condição, né? Se eu conseguir ficar bastante rico, até porque depende qual é o conceito de riqueza, mesmo em questão financeira. E também se eu conhecer uma mulher, né, que queira ter 10 filhos, porque hoje em dia, qual é a mulher que quer ter 10 filhos, né? Eu falo isso, às vezes eu comento isso com as pessoas mais próximas a mim e todo mundo, tipo, se assusta, né? Acha estranho, porque em 2025, 2026 que a gente está entrando, não é normal ninguém querer ter 10 filhos. As pessoas são, ao contrário, nem querem ter mais filhos. Mas é porque, assim, eu gosto. A minha família é bem grande, né? Os meus bisavós tiveram 16 filhos e só que dois morreram, foram 14. Então vocês podem imaginar que a minha família é muito grande. Eu tenho muitos parentes, muito tio, tia, prima, entendeu? Enfim. E isso é legal, entendeu? É bom. Eu sei que não vai ser um mar de rosas, assim como tudo na vida não é. Só que, tipo, eu quero ter e acabou. Dando conta de sustentar, entendeu? Não fazendo ninguém passar necessidade. Até porque eu vou ensinar todo mundo a trabalhar, né? No máximo com 5 anos, 6 anos, já vai estar trabalhando. Mesmo que não seja diretamente para ganhar dinheiro ali, fora da casa, né? Mas vai estar me ajudando a fazer as minhas coisas. E eu vou pagar também, né? Eu vou ensinar a trabalhar desde cedo, porque é uma coisa que eu sinto muita falta na minha vida, porque, como diz a minha avó, eu com meu irmão, nós fomos criados para estudar, fazer faculdade e depois pensar em trabalhar. Só que eu não quis seguir esse rumo, entendeu? Eu vi que esse negócio de seguir carreira acadêmica não era para mim do nono para o primeiro ano, quando teve a reforma do ensino médio e foi colocado para ser o ensino médio obrigatório, né? Só que a minha cidade é assim interior, então não funcionou. Eles colocaram um contraturno que a gente ia de manhã, saía ali meio-dia e voltava, se eu não me engano, 2 horas. Só que não deu certo porque os professores não se adaptaram e a proposta era que o contraturno ia ser o seguinte, ele ia ser meio que não diretamente aulas, né? Que nem era de manhã, ia ser um complemento com experiência, assim, formas práticas de aplicar o conhecimento. Só que na prática não deu certo porque tinha muito assunto, né? Teve a reforma do ensino médio, a carga horária aumentou, muito assunto, e os professores não davam conta. Tinha professor que literalmente só passava assunto, tinha alguns que só liam, né? Não, alguns não, um ou outro. Um, um ou dois que só liam e iam atropelando, né? Não dava tempo de absorver nada. Então, tipo, foi aí que eu parei de gostar de estudar na escola, né? Porque eu gosto de estudar até hoje em relação a tudo. Tanto é que, por exemplo, eu estudo Bitcoin, eu estudo inglês pela internet,
eu estudo várias coisas, entendeu? Empreendedorismo e, assim, voltando para a questão como eu estava falando, né? Que eu vou ensinar meus filhos a trabalharem desde cedo. Porque eu sinto muita falta disso. E, assim, hoje, como eu falei, eu ganho, fica variando entre 5 e 10 mil. E eu sei que é pouco, entendeu? É pouco porque isso aí é um salário mínimo que qualquer praticamente americano ganha nos Estados Unidos. E assim, mas eu sei também que eu vou ganhar mais porque também eu tenho meu canal no YouTube, né? Além nos próximos anos da minha renda do meu trabalho que eu já faço aumentar, eu sei que vai aumentar porque eu estudo para isso, eu trabalho para isso, eu me dedico, eu abdico de muita coisa para isso. E eu também estou criando um canal no YouTube e eu sei que eu vou conseguir ganhar dinheiro, eu vou conseguir ganhar em dólar que vai ajudar muito mais ainda, entendeu? Vai ajudar muito, muito, muito mesmo. E assim, o que é que eu tava falando? Que eu esqueço. É, tava falando em relação que eu vou conseguir ganhar mais, né? Tudo, que eu vou também ensinar meus filhos a trabalharem, porque eu sinto falta disso. E já era pra mim estar ganhando muito, muito mais do que acima dessa faixa entre 5 e 10 mil. Se eu começasse, por exemplo, com o que eu trabalho hoje, faz 2 anos que eu comecei a trabalhar de forma séria mesmo, eu já trabalho com isso desde os 14, 15 anos. Só que não levava a sério, entendeu? Era uma vez ou outra, não sabia guardar dinheiro. Eu não entendo de economia o que eu entendo hoje, entendeu? Eu entendo o que eu entendo hoje. E muita coisa que nos últimos 2 anos, 3 anos, não, 2 anos, eu aprendi muita coisa mesmo. Tanto é que eu sei que Bitcoin não é a solução para absoluta, para tudo, né? Para tudo, mas para uma boa parte das coisas é. E também eu sei que, por exemplo, o Bitcoin é só ler o white paper, né? As 9 páginas, se não me engano, que o Satoshi escreveu explicando o funcionamento do Bitcoin, que ele não é feito para riqueza, né? Ele nunca, a promessa, não é nem questão de promessa, mas como é que fala? O, porra, eu esqueci como é que fala esse diabo. A proposta do Bitcoin nunca foi deixar ninguém rico, mas sim dar liberdade com o dinheiro que a pessoa tem. Só que, consequentemente, se tu tiver cabeça, se tu for uma pessoa esperta, se tu souber estudar e saber lidar com dinheiro, né, com teu tempo de vida, que dinheiro é literalmente tempo de vida trabalhado, convertido numa moeda que o Estado imprime infinitamente, tu vai conseguir ficar rico. E é o que está acontecendo comigo, entendeu? Aí, assim, eu tenho, por exemplo, se eu tivesse aprendido a trabalhar desde cedo, que eu sempre gostei desse negócio de empreender. Eu estudava, mas eu sempre gostei de empreender, entendeu? Sempre, por exemplo, assim, eu me lembro na escola, quando a minha tia tá me ligando para buscar ela, eu vou ter que terminar de gravar o vídeo depois. Eu me lembro na escola que no tempo da peteca, né? Não peteca aquelas, é bolinha de gude que vocês falam por aí, né? Mas no tempo da peteca, da bolinha de gude, eu comprava aqueles aços, que é rolamento de caminhão, de carro, aqui perto da minha casa, e a 50 centavos e vendia para meus colegas na escola a R$ 5, entendeu? E isso não era nem muita. É questão de aproveitar a oportunidade, porque eu nem falava, é R$ 5. Eles me ofereciam R$ 5, eu simplesmente pegava e vendia. Eu sempre fui assim, de comprar, revender as coisas, de fazer um trabalho aqui, um trabalho ali. Eu nunca quis, como eu falei no início do vídeo, eu gosto de estudar, só que eu nunca quis seguir carreira acadêmica. As duas coisas que eu já tive vontade de ser na minha vida foi jogador de futebol, que treinava numa escolinha aqui perto de casa quando eu era criança, mas não deu certo, e piloto de motocross. Mas também não deu certo. Inclusive, eu tinha uma CRF que eu tinha ganhado da minha mãe, né? Tinha ganho da minha mãe? Não sei. Só que eu tive que vender para terminar de pagar ela, para terminar de pagar um terreno para ela que eu tinha falado para ela comprar e eu ia pagar aos poucos para ela, ela não me cobrou os juros, que bom, né? Aí eu peguei o terreno e vendi e investi no negócio que eu tenho hoje. E fora esse dinheiro, eu já tinha juntado, eu acho, uns 3 mil, 5 mil reais ao longo, ao longo da minha vida, né? Trabalhando com essas coisas, fazendo corrida pro pessoal da família, essas coisas, entendeu? Vendendo as coisas, eu cheguei a vender uns 2, 3 dias de jujuba na rua, só que não deu certo por questões familiares. A vender aqueles cones trufados, né?
quando eu namorava, eu com a minha namorada, a gente chegou a vender um tempo, casquinha de sorvete recheada com brigadeiro e beijinho. Enfim, a minha avó, ela trabalhou na feira a vida toda, ela é empreendedora, então, assim, tenho tio também, que é empreendedor, ele tem uma loja bem grande aqui na cidade até. E, assim, essa é a minha vocação, é empreender, né? Eu não tenho nada contra quem trabalha CLT, nada contra esses negócios. Eu só acho mesmo que empreender é melhor pra mim, no meu caso, né? É porque eu não gosto também de estar, como é que diz? Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e não gosto de estar sendo obrigado a seguir uma rotina que eu não tô afim de fazer. Por isso que não dá certo eu ser empregado de alguém. Não é nem que seja ruim ser empregado de alguém, mas mesmo o patrão, ele é funcionário dos seus clientes, né? Porque se o patrão, o dono do negócio não agradar aos clientes, ele não vai ganhar dinheiro. Enfim. Então, assim, tudo isso que eu tô falando é que eu vou, para dizer que eu vou, mesmo tendo os 10 filhos que eu quero, ou até mais, não sei, como diz meu bisavô, depende do que Deus quiser, né? E isso se arrumar uma mulher que queira ter 10 filhos, que é difícil, muito difícil. Aí eu vou ensinar eles a trabalhar, entendeu? É que nem antigamente o pessoal falavam, né? Que a criança ali com mais ou menos uma faixa de 5 anos, ela já começava a pagar o que ela consumiu, o que ela gastou assim, né? Porque a gente que decide ter filho. E ela já começava a gerar lucro, sendo trabalhando mesmo, trazendo dinheiro para casa, ou ajudando a cuidar da casa, ou cuidando dos outros irmãos, entendeu? Então eram criadas pessoas fortes e que sabiam trabalhar desde cedo. E hoje em dia não. Hoje em dia que eu estou me tornando uma pessoa mais forte, né? Um homem mais forte. Mas eu vou ter que buscar minha tia, depois eu continuo. Pois é, continuando o vídeo que eu fui gravar ontem, só que não deu mais tempo. Continuando o vídeo, né? Eu tava falando que hoje em dia eu tô me tornando uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais forte. Eu não tenho tripé, vai ficar uma merda gravar assim só com a mão, mas enfim. E assim, como eu falei, né? Eu quero ter 10 filhos e tudo mais. Ou até mais, quantos, quantos for possível. E assim, eu quero morar no meio do mato, que nem eu tô aqui agora, só que esse terreno aqui não é meu, né? Na verdade, dos meus bisavós aqui do lado, esse que eu tô andando aqui é da minha tia. Mas eu tinha um pra ali, só que eu vendi, né? Como eu falei no início do vídeo. Só que aqui já tá muito povoado, né? Já não é mato, que nem era antigamente quando eu era criança. Por exemplo, aqui onde eu tô andando, que vocês estão vendo tudo limpo, meu boné tá tudo sujo da poeira da estrada. Mas aqui onde eu tô andando, que tá tudo limpo, né? Era mato fechado. É porque antes aqui era só o meu bisavô, aí tinha outro cara aqui do lado, onde é que eu tô andando, esse terreno era dele tudinho aqui, né? Aí o pessoal só fazia uma casa pequena e o resto do terreno, assim, uma casa de forno para fazer farinha. E o pessoal tinha terreno tudo grande, né? Então não era desmatado. E tinha muito bicho também. Dava jabuti aqui como é que fala? No rio. Mas enfim, acho que é isso, não tem muito mais o que falar. E assim, na verdade o que tem pra falar é que. Calma aí. Pois é, continuando, ainda tem coisa pra falar, né? Sobre a crítica que todo mundo. Que todo mundo acha estranho, né? Tipo, eu querer ter 10 filhos. Acha que, tipo assim, é muito arriscado. Olha o rio lá. Acha que é muito, sei lá. Mas como eu falei no início. É só a pessoa ser rica, tanto de dinheiro, né, quanto de outras coisas também, principalmente de conhecimento para criar, né, dez pessoinhas e ter uma mulher boa, né? Porque também que queira ser mãe, porque se é muito difícil, é melhor, né, ter uma família estruturada do que ter uma família que só tem pai ou uma família que só tem mãe. Aí eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar. Acho que eu vou sentar bem aqui que fica melhor pra. Tomara que não. Não vou sentar aqui. De repente quebra esse banco lá, vai eu. Eu caí na água com todo o celular. Perdeu o vídeo.
Aí é isso, tipo, olha, quando eu paro de falar a paz que é no meio do mato, a gente, a gente só escuta o som da natureza. E tipo, isso é muito bom. E como eu falei, no meio do mato, assim, essas coisas, eu também quero ter um terreno bem grande, né? Porque para plantar, para criar animal, né? Para comer mesmo. Que, por exemplo, assim, mesmo sendo multimilionário, tendo, produzindo o próprio alimento, sai muito mais barato, né? E fora que eu posso ensinar, tipo, meus filhos a fazer as coisas. Aí isso já vai fortalecer eles enquanto pessoa, né? E tudo mais. E como eu falei, eu quero ensinar eles a trabalharem desde cedo. Não forçadamente, mas ensinar que é bom trabalhar, né? Que não tem nada demais criança trabalhar, que hoje em dia, porque não pode, isso, aquilo, maior frescura. Olha, tem um cacho de açaí bem ali, ó. Tem um que tá preto, mas o outro não. Mas é isso. Eu acho que provavelmente vai ter um bocado de gente aqui nos comentários enchendo o saco, falando isso, falando aquilo outro, mas eu não ligo. O pessoal não tem uma visão diferente, né? Tanto por causa da destruição do poder de compra do real, né? A diluição da moeda e tanto pela mudança de pensamento, que ninguém quer ter mais filho e como a maioria das pessoas, infelizmente, vai nascer e vai morrer pobre, às vezes até a pessoa quer ter mais filhos, só que pela, como é que se diz? Pela dificuldade financeira, né? Pelo pouco dinheiro, é mais lógico não ter, né? E essas pessoas estão certas. É melhor do que gente que, assim, não tem condição de sustentar e tem quantidade de filho de forma irresponsável e vai criando de qualquer jeito, largando, entendeu? Aí acaba, tipo, destruindo, prejudicando todo mundo. Se eu não me engano, a palavra é Thug Life, né? Thug Life que fala, que o Tupac tinha tatuado. Se eu não me engano, eu li uma vez, mas eu não tenho certeza que significa, é uma sigla, né? Em inglês, que em português significa o ódio que você dissemina nas crianças, que você espalha pelas crianças, no futuro vai foder todo mundo. Parece que é uma coisa assim, nesse sentido. Não sei se é verdade também, que eu pesquisei só em um lugar. Na verdade, nem pesquisei, apareceu pra mim. E isso é verdade. É por isso que, por exemplo, assim, eu quero criar meus filhos bem criados, igual como eu fui, e criar longe da cidade, não isolado. Longe e isolado é diferente, porque a gente tem que ter contato com todo tipo de gente, tem que aprender a lidar com o mundo, né? Não pode isolar. Tem uma lei que agora que eu tô nela no livro das 48 leis do poder, só que eu não li, eu não tô lembrado direito o título. O título não. O resumo, né? Da lei que é, se eu não me engano, é não construa fortalezas, né? Ou não se isole. Porque o isolamento pode parecer bom, mas tipo, como é que se diz? Ele ele mostra, né, deixa a mostra, tipo assim, os pontos fracos das pessoas. E tem que fazer ao contrário, né? A gente tem que transitar entre todo mundo, que foi o que eu falei ainda agora, e fazer amizades e tudo mais, né? Se enturmar e se aproveitar das coisas. Se aproveitar, que eu digo assim, num bom sentido. E, e é isso, né? Não tem muito mais o que falar. Olha, era bem ali meu terreno, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se consigo mostrar. Bem aqui, cadê? Por aqui assim, não sei se vocês conseguem ver esse barro bem aqui. O pessoal que comprou foi um casal. Eles falaram que eles iam aterrar, né? Porque era uma parte de terra firme e uma parte de várzea, né? Que a água enche e fica vazando. E eles falaram que eles iam aterrar para fazer ponte, né? Acho que já começaram a aterrar, porque eu vi daqui agora, ainda não fui ainda lá pela estrada, né? Porque não é meu mais. Mas eu acho que eles começaram a aterrar, sim, para fazer ponte. É bom que eu conheço eles quando eu quero, eu falo, deixa eu tomar um banho aí. Mas eu vou comprar o meu mais pra frente. Eu quero comprar
mais pra longe da cidade, porque aqui é longe, eu acho que é uns 18 quilômetros, se eu não me engano, ou mais. Só que tem balneário, tem muita casa já, o pessoal mais velho assim já tá morrendo e os filhos estão dividindo muito, quem não divide vende. Aí não é mais mato que nem era, sei lá, quando eu era criança, uns 10 anos atrás, entendeu? 20, uns 13 anos atrás, que era bem legal. Por exemplo, aqui, onde tá, tinha, ficava uns pedaços de pau ali pela beira, ficava um bocado de jabuti lá, pegando sol. Tinha peixe, ainda dá, jabuti não, mas dá aquela areiranha, né? De vez em quando eu vejo. Quando tá secando a água eu vi, acho que era um casal uma vez passar aqui procurando peixe. Mas é isso. É, eu quero, tipo assim, ter, resumindo, né? Os 10 filhos, e sim, antes que venha a gente encher saco aí e perguntar se eu vou ter condição, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sim, eu vou ter condição, tenho 99% de certeza, e se eu não tiver, se der as coisas erradas, eu não vou ter, porque eu não sou doido, né? E assim, eu sei que a parte física, né, e, e o preparo mental, eu vou ter. 99% de certeza que eu vou ter, não dá pra afirmar nada, né, mas a única coisa que eu vejo que é mais, como é que se diz? Pelo menos hoje em dia, que é mais distante, é uma mulher que, tipo, queira ter 10 filhos, entendeu? E que seja uma, uma boa mulher, porque na verdade, até pode ter, que até difícil, né? Mas até tem, tipo, uma mulher que possa ter só por ter mesmo, entendeu? Mas eu acho bem difícil. Não tem só por ter, acho que não tem. Tem que gostar mesmo de ser mãe. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque pra todo mundo que eu falo isso, o pessoal acha estranho, né? E é isso, não tem muito o que falar. Isso me deixa um pouco triste porque eu não sei se ainda existe, tipo, mulher que queira isso, né? Por exemplo, igual a minha bisavó, com meu bisavô que eu já falei, né? Foram 16 filhos. Então, tipo assim, só que os meus bisavós têm 82, 83 anos, né? Eles são muito antes de 2000. Mas enfim, eu acho que é isso, não tem mais o que falar. Eu vou aproveitar e vou gravar outro vídeo, eu acho. Ou eu vou ali com a minha avó, que a gente veio aqui no terreno dos meus bisavós pra pegar cocô de boi, né? Que ela vende planta para fazer esterco. Mas é isso, falou. O show acabou, idiotas!